Ele tá de volta! Fred voltará a atuar pelo Fluminense. O centroavante firmou um novo contrato com o clube carioca até julho de 2022. O torcedor tricolor tá animado e, segundo os números, com razão. Em sua primeira passagem pelas Laranjeiras, Frederico Chaves Guedes marcou 172 gols e ainda conquistou 2 campeonatos brasileiros, em 2010 e 2012. Entre 2009 e 2016, período em que atuou pelo Fluminense, Fred conquistou, além de grandes números, a idolatria de 4 milhões de tricolores. Se por um lado o atacante pode ampliar a adoração, caso atue bem em seu retorno, parece que Frederico tem muito mais a perder nessa volta. Você já deve ter ouvido aquela frase: nunca volte a um lugar onde já foi feliz. Se sim, se inscreve no canal, deixa o like e se prepara, porque hoje vamos falar sobre jogadores que se tornaram ídolos em times brasileiros e, após algum tempo, retornaram. Tem caso de sucesso, de fracasso, tem de tudo, então vambora. Há 10 anos, foi a vez do rei das pedaladas Robinho voltar ao Santos. E esse retorno é um exemplo que dá confiança ao torcedor do Flusão. Robinho se tornou ídolo do Santos ao ser protagonista de um título brasileiro que encerrou um jejum de títulos do clube de quase 2 décadas, numa final contra o maior rival, o Corinthians. E tudo isso com apenas 18 anos de idade. Em 2005, o menino da Vila foi vendido para o Real Madrid, com status de grande promessa de futuro melhor do mundo. Porém, o menino Robson nunca conseguiu o destaque esperado na Europa. Foi então, em 2010, que o atacante, então no Manchester City, foi emprestado pelo clube inglês ao Santos. Robinho chegou no litoral paulista com grande festa. Sua apresentação na Vila Belmiro teve chegada de helicóptero, recepção do Pelé e casa cheia. Ele não decepcionou e atendeu às expectativas da torcida e da diretoria, formando um ataque poderoso com os ainda jovens gafanhotos Neymar e Ganso, além dos não tão badalados Wesley e André Balada. Juntos, eles fizeram impressionantes 111 gols em 34 jogos no primeiro semestre daquele ano e paparam o Paulista e a Copa do Brasil de 2010. Após os títulos, Robinho foi convocado para a Copa do Mundo da África do Sul, onde foi um dos destaques da seleção. Ao fim da Copa, foi contratado pelo Milan e encerrou sua segunda passagem no Santos, com 22 jogos e 11 gols. O rei das pedaladas ainda voltaria novamente para Vila Belmiro em 2014, mas mesmo com uma boa marca de 17 gols em 41 jogos, Robinho não repetiu o brilho, muito menos os títulos das 2 primeiras passagens. Como vocês podem notar, casos são como uma faca de 2 gumes para os clubes que imortalizaram esses jogadores. Um exemplo disso é o Hernanes. Depois de ter sido o motor do São Paulo nos títulos de 2007 e 2008, o profeta rodou por times da Itália até eventualmente parar na China. Em 2017, o tricolor estava capengando no Brasileirão e com grandes chances de ser rebaixado pela primeira vez na história. Mas no meio do ano, o clube conseguiu fechar o empréstimo do ídolo. Mesmo uma década depois, ele voltou, assumiu o controle do time em campo, foi o grande responsável pela retomada que livrou o soberano da desgraça. E logo depois teve que voltar para a China. Mas aí, em 2019, o São Paulo conseguiu acertar o retorno em definitivo do profeta. Mas dessa vez, o craque já não era o mesmo. De lá pra cá, Hernanes não conseguiu ficar em forma, sofreu muito com lesões e hoje, com 35 anos, não tem muito espaço no time. De volta ao futebol carioca, é a vez de falar do retorno de Edmundo ao Vasco em 2008. Uma situação que, tenho certeza, os torcedores do Fluminense não gostariam que se repetisse agora com o Fred Krueger. Pela milésima vez o animal retornava ao time que o revelara em 1992, dessa vez para encerrar a carreira, mas isso acabou em um desfecho trágico. Logo em sua reestreia, em uma semifinal de Taça Guanabara contra o Flamengo, o Bad Boy perdeu um pênalti. O Vasco perdeu por 2-1 e foi eliminado por maior rival. Nessa temporada, o atacante acabou ficando mais marcado pela falta de condicionamento físico e pelas cobranças no vestiário do que pelo futebol em si. E se o início foi ruim, o final beirou o cruel. Edmundo fez sua última partida com a camisa do Vasco no dia em que o clube foi rebaixado pela primeira vez em sua história. Agora teve gente que só soube fazer a receita de como ser ídolo uma vez. É óbvio que ser ídolo é um feito para poucos, mas esses daí parece que se esqueceram como faz. A segunda passagem dessas lendas mal podem ser consideradas passagem, de tão apagadas. Nesse clube entram grandes nomes como Lugano, no São Paulo, Sheik no Corinthians e Juan no Flamengo. E acreditem,
Esse foi o maior momento do Lugano em sua volta ao São Paulo. Depois de ser recebido com o status de Dios, o grande companheiro do uruguaio foi o banco, sendo superado por grandes craques como Rodrigo Caio. Já a volta do Sheik foi a definição de não fede nem cheira. O herói da Libertadores de 2012 mal jogou em sua segunda passagem pelo Timão, não tendo nenhuma atuação de destaque. O zagueiro Juan, por outro lado, passou algumas temporadas no clube em que fez seu nome. Na verdade, a quantidade de tempo talvez tenha sido o que apagou essa passagem da história do Flamengo. Ao mesmo tempo em que se tornou o segundo maior zagueiro artilheiro do clube, se lesionou por uma temporada inteira. Ao contrário dos outros dois, ele jogou muito e até que jogou bem, mas a inconstância entre momentos bons e ruins foi o que acabou diluindo a performance do zagueiro. Meus caros, a história é tudo, mas não adianta recorrer a ela a fim de saber se o Fred dará ou não certo em seu retorno ao Flu. Isso só o tempo dirá. Mas e você? Acha que o Frederico vai vingar? Concorda com os outros casos que nós citamos aqui? Acha que a gente esqueceu de algum? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever e deixar o like caso não tenha deixado lá no começo. E até o próximo vídeo de qualidade quase nada duvidosa.